Você já se perguntou por que devemos jejuar? Você já parou para pensar na arma poderosa que é o jejum? O jejum é uma arma espiritual muito poderosa que nos aproxima de Deus e nos dá domínio sobre a nossa carne, sobre a nossa natureza. Nós precisamos ter clareza sobre o jejum e a importância do jejum para os dias de hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um momento em que eu fiz um jejum de 24 horas. Agora são aproximadamente 3 horas e 52 minutos do dia 22 de outubro. Estou concluindo um jejum de 24 horas e eu quero compartilhar com vocês essa experiência de um jejum de 24 horas. Eu já fiz outros tipos de jejuns mais agressivos, né? Mas esse de 24 horas eu fiz de um propósito especial e eu tenho certeza de que as lições que eu tive eu quero compartilhar com você, que vai te trazer mais experiência e mais profundidade com o Senhor, para que você possa também ser um praticante do jejum e poder atrair o céu em seu favor. Então, fique comigo até o final deste devocional, porque eu tenho certeza de que você vai aprender sobre essa ferramenta poderosa que é o jejum. Mas antes de começarmos, eu quero ler um texto com vocês que está em Mateus, no capítulo 6, verso 16 a 18, onde a palavra do Senhor irá nos dizer: Quando jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçaram para parecer triste e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando jejuarem, pentem o cabelo, lave o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que estão fazendo em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Palavra de Deus para os nossos corações. Então, amados, olha só. O jejum, ele deve ser praticado em secreto. Jesus nos ensina a jejuar, mas não como os hipócritas. Jesus nos ensina a orar em segredo, a fim de que possamos atrair o coração de Deus e não mostrar para as pessoas. O jejum, ele é uma arma poderosa, mas não que muda Deus. O jejum nos muda, nos transforma. Esse é o intuito do jejum, é te dar poder sobre a sua própria natureza. O jejum é para mudar você. O jejum é para que você possa se aproximar mais de Deus e que você possa ter o domínio sobre a sua natureza, sobre a sua carne. Agora, quando é que devemos jejuar? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Você deve observar que no período de jejum, você deve separar um tempo para estar com Deus. Você deve estabelecer um horário. Primeira dica que eu te dou aqui é você estabelecer esse horário com Deus e o que vai abster, o que você vai tirar daquele momento de jejum. Por exemplo, você vai fazer um período de 24 horas, como eu fiz um período de 24 horas, me abstive de qualquer tipo de comida, de tudo, e só me mantive na água. Então você pode começar um jejum assim. Como você pode começar um mais simples, começando tirando pela manhã o café da manhã, né? Tirando aí uma coisa que você gosta muito e se abstendo naquele dia, certo? Agora, nós não podemos só focar no que estamos nos abstendo. O jejum também é um momento em que você deve se aproximar de Deus. O jejum deve ser acompanhado da oração, da leitura da palavra. Se você só jejuar, mas não orar e não tiver um momento de ouvir a Deus através da sua palavra, não está em um momento em secreto com Deus, o seu jejum vai ser em vão. Você precisa jejuar e orar. Você precisa estar jejuando e orando. Você precisa estar buscando a Deus. Então o jejum ele deve ser acompanhado de oração.
Então você deve reservar um momento para se abster de algo e reservar um momento para também estar orando e buscando ao Senhor através da sua palavra. É importante que você estabeleça, converse com Deus e diga: Senhor, eu quero nesse momento abrir mão, me abster dessa e dessa coisa para poder agradar ao Senhor. O jejum é uma forma de dizer para Deus que Deus é mais importante do que a minha fome. É isso que eu tenho aprendido. É quando eu digo para Deus que Ele é mais importante do que a minha fome. Então você, quando se abstém, você está dizendo para Deus. Mas todo jejum deve ser jejum e oração. Quando você jejuar, aqui eu quero te dar 2 dicas valiosas que nós precisamos e muito. Quando você for jejuar, primeiramente você precisa se aproximar de Deus de maneira deliberada, ou seja, intencional. Você precisa se aproximar de Deus. Você precisa parar o seu momento para orar e estar com Deus. Como eu disse, o jejum deve ser acompanhado de oração. Se você só jejuma, mas não ora, isso você está mostrando que é só uma dieta. Você deve ser jejum, mas a oração, mas a leitura da palavra. Parar para ouvir a Deus. Parar para ouvir a Deus. Antigamente eu fazia o jejum, mas me esquecia de estar com Deus, o corre-corre da vida, fazia o jejum na correria e me esquecia de estar com Deus, ou talvez até mesmo por ignorância, sabe? Não sabia. E aí a verdade, né, que chega até nós, a palavra de Deus é a verdade nos liberta. Então aí você vai tendo entendimento, você vai tendo clareza. E quantas vezes que eu fiz jejum, mas não estive com Deus, não parei para orar. Orar, que eu estou falando, irmãos, é orar de maneira mais profunda, orar de maneira mais de qualidade, ouvir hinos, cantar hinos ao Senhor, parar para ler a palavra, sem correria, ouvir o que Deus tem para nós. Então, você deve se aproximar de Deus de maneira intencional. Você deve reservar um momento para você orar, para você estar com Deus, para você buscar a face de Deus. A segunda dica que eu tenho para te dar, meu querido, silencie as vozes à sua volta. Silencie todas as distrações. Se possível, desligue seu Wi-Fi, não tenha contato com notícias, não tenha contato com as redes sociais. Silencie todas as vozes, todas. Silencie conversas que vão te distrair, conversas que não vão agregar a você. Silencie as vozes da sua mente, até mesmo sua mente está distraída com alguma coisa. Silencie todas as vozes, porque muitas das vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós estamos tão distraídos que nos esquecemos de ouvir a voz dele por conta das distrações. Isso nos leva a não ouvir a voz de Deus. 2 dicas importantes que eu quero frisar para você novamente, que eu quero recitar aqui. Se aproxime de Deus de maneira deliberada, intencional. Silencie as vozes na sua vida, essas vozes, as redes sociais, o celular. Se distancie um pouquinho para que você possa ouvir a voz de Deus. Agora, você que vai fazer um jejum ou que nunca fez e vai fazer, talvez se você estiver tomando um medicamento, é importante que você procure uma ajuda médica, tá? Para que possa te orientar, o seu médico possa te orientar quando você for fazer um jejum, qual tipo de jejum você possa fazer, tá bom? Agora, se você não toma nenhum medicamento, está aí tranquilo, você pode começar com um jejum específico, né? Você começa ali com mais leve e vai aumentando, né? Começa ali com 5 horas, 6 horas de jejum, né? 7 horas, 12 horas, 18 horas, até você conseguir 24 horas, depois até, quem sabe, 24 horas, depois, né, vai aumentando, vai para 2 dias, 3 dias e por aí vai. Bom, apesar de entendermos essa prática do jejum, que devemos fazer o jejum, que devemos praticar para que possamos ter o domínio sobre a nossa carne, sobre a nossa natureza, né, e atrair o favor de Deus. Lembrando que o jejum não muda Deus, mas nos muda. Agora, existe um jejum que Deus não aceita de hipótese nenhuma,
Que jejum é esse, pastor? Bom, está lá em Isaías 58, versos 6 a 12, onde a palavra do Senhor nos diz: Não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaçam as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedacem todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em tua casa os pobres desterrados? Então, olha só, queridos irmãos, vamos entender algumas coisas. Deus não tem interesse que você faça um jejum superficial, um jejum que não te muda, um jejum que não te transforma. Deus tem interesse que você tenha um jejum que transforme a sua vida, que te mude. O que vemos hoje em dia é que as pessoas não transformam esse jejum em atitudes práticas. Deus está dizendo aqui que o tipo de jejum que ele aceita é: ajude os pobres, ajude os necessitados, alivie as cargas um dos outros. Porque se eu estou jejuando e o jejum só muda a condição espiritual, mas não me muda, não me transforma, está havendo alguma coisa de errado. O jejum precisa mudar o seu temperamento, precisa mudar a sua vida, sua mentalidade, precisa desconstruir algumas ideias, precisa ter ação prática. O jejum precisa fazer de você uma pessoa mais piedosa, uma pessoa que alivia as cargas umas das outras, que ame ao próximo. Isso deve converter em atitudes práticas. Então, meu querido, esse é o tipo de jejum que Deus não aceita, um jejum superficial, onde você jejua, mas você não ajuda o próximo, você não ora pelo próximo, você não alivia a carga um dos outros, você tem recursos e pode ajudar, mas você não ajuda ninguém. Infelizmente, o seu jejum não está subindo. Deus não está dando atenção ao seu jejum. Os hipócritas faziam isso. Eles não ajudavam ninguém, eles não aliviavam cargas, exigia um tipo de vida que nem eles mesmos cumpriam. E por isso Jesus os chamou de hipócritas. Então, meu querido, minha querida, se você quer fazer o jejum, você pode começar. Eu quero te incentivar a fazer essa prática que é da jornada cristã, onde você pode praticar o jejum, onde você deve praticar no seu dia a dia o jejum, para que você possa ter sua fé fortalecida. Eu percebi que a todo instante nesse jejum, a carne, a natureza, que a todo instante quer nos dominar. Quer dizer que hora que você tem que comer, quer dizer que você tem que comer agora, você tem que, já tá bom. Ela procura a zona de conforto, procura algo que é confortável. Então nós precisamos aprender que é no jejum que Deus nos transforma e nós estamos dizendo não à nossa vontade e estamos dizendo sim à vontade de Deus. Estamos dizendo não para a nossa natureza pecaminosa e estamos agora recebendo da parte de Deus algo profundo e precioso. Que você possa também ser um desses que pratique o jejum. Comece de maneira simples. Se você nunca fez, comece aos poucos. Faça 5 horas de jejum, 6 horas, quem sabe até 3 horas de jejum. Silencie as vozes e se aproxime de Deus de maneira intencional, tá bom? Porque eu tenho certeza de que Deus irá te abençoar muito, tá bom? Eu quero ouvir de você agora, se você tem um hábito, deixe nossos comentários aqui, se você tem um hábito de praticar o jejum. Conte aí uma experiência para nós sobre o jejum que você tem praticado. Eu estou ansioso para ouvir o seu relato, tá bom? Eu quero orar agora nesse momento, abençoando a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar e bendizer o teu nome, porque tu és maravilhoso, tu és bom, em todo o tempo o Senhor é bom. Obrigado, Deus, por nos dar essa ferramenta tão poderosa que é o jejum. Nos ajude, Pai, a pôr em prática, nos ajude, Senhor, a viver de fato, Pai, o verdadeiro jejum. Que possamos ter um jejum não superficial, Pai, mas um jejum, Pai, que agrada ao Senhor. E que possamos converter, Pai, isso em ações, Pai, amando uns aos outros, orando uns pelos outros e também, Pai, aliviando a carga um dos outros, Pai, abençoando, Pai, a vida daqueles que precisam com o pão. Ó Pai, que o Senhor nos dê graça e favor para que possamos viver o que a Tua palavra diz acerca de nós. Assim eu oro, Deus, abençoando a vida de cada um dos Teus filhos.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, como foi bom ter você até o final desse devocional. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo e até o próximo devocional, se Deus quiser.